Você já sentiu que precisava estar bem para buscar Deus? Já orou escondendo o que realmente você estava sentindo? Tentando parecer mais forte do que realmente você estava naquele momento? Já tentou continuar sorrindo enquanto o seu coração ele estava em pedaços? Achando ali, que mostrar fraqueza era falta de fé? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas que eu fiz, então esse devocional é para você. Hoje eu vim te lembrar de uma coisa que mudou totalmente a minha forma de me relacionar com Deus. Deus, ele não se impressiona com a sua força, ele quer saber da sua entrega. Então a gente aprendeu a espiritualizar a performance, né? O que eu quero dizer com isso? Talvez você tenha sido ensinado que fé é sempre estar bem, que é falar amém, mesmo com o coração gritando, que é levantar as mãos mesmo se sentindo derrotada. E olha, sim, tem momentos que a gente louva no meio da dor, mas isso não significa que a gente está fingindo, tá? Porque Deus, ele não quer uma versão ensaiada nossa. Ele quer você, real, fraca, vulnerável, cansada. E é aí que ele começa a agir. Em Salmos 51:17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O que ele quer dizer com isso? Que Deus não quer a sua força, ele quer o seu coração quebrado. Porque é no quebrantamento que a gente para de se apoiar em si mesma. E aí o que a gente começa a fazer? Começa a se apoiar nele. A graça, ela começa onde o esforço termina. Então Deus é o tipo de pai que chega no fim da linha. Quando você já tentou de tudo, quando você não tem mais saída, quando você para ali e diz para ele, Deus, eu não consigo mais. É aí que ele entra, Porque enquanto você tá lá ainda tentando se provar, você ainda não se rendeu. Mas quando você se entrega para ele, Deus se manifesta. Então Paulo, ele entendeu isso e foi totalmente transformador para ele. Em 2 Coríntios 12:9, o Paulo escreve: mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Entendeu isso? O poder de Cristo repousa na fraqueza, não no controle, não na força humana, mas na fraqueza. Então a gente cansa porque a gente tenta carregar tudo sozinha, A gente tenta ser forte para todo mundo, forte para a família, forte para o trabalho, forte para os amigos. É ou não é assim? E a gente esquece que Deus não precisa da sua força. Deus, ele só precisa da sua sinceridade. Então, enquanto você esconde a sua fraqueza, você bloqueia a graça. Mas quando você expõe sem medo, sem máscara, a graça de Deus, ela te cobre. Eu aprendi a parar de tentar impressionar Deus com uma vida espiritual, tá? Porque antes eu achava que precisava orar bonito, jejuar, como prova de força, fazer tudo certinho ali para merecer o agir de Deus, Hoje eu entendi que Deus, ele age onde tem uma rendição, oração sincera, um choro sem explicação, um silêncio com lágrimas. Às vezes só um pai me ajuda. E isso basta. Se derramar em Deus é o lugar mais seguro do mundo, você não precisa dar conta sozinha. Você não precisa se provar, você só precisa se render para Ele. E nessa rendição tem uma coisa sobrenatural que acontece. Você para de tentar controlar tudo e começa a confiar que o Pai está cuidando de tudo. E aí vamos para o nosso devocional? Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. O que isso quer dizer, Que o Senhor, ele está perto. Não quando você está forte, tá? Mas quando você está quebrada. Isso quer dizer que ele não se afasta da dor, ele se aproxima dela. E ele faz nova todas as coisas. E aí, como que você pode hoje se entregar para ele, Fala com Deus como você é, sem filtro, tá? Diz o que tá doendo aí dentro, sem roteiro. Entrega esse controle, Deixa de tentar resolver tudo sozinha. Pega e fala para ele, Deus, eu não sei o que eu vou fazer, me guia. Lê os salmos em voz alta, isso é maravilhoso. Davi se derramava diante de Deus. E ele era chamado de homem segundo o coração de Deus. Aceita que você não precisa ser forte o tempo inteiro, tá? A tua fraqueza não é falta de fé, é o ponto de partida, tá? Do agir de Deus.
E se esse vídeo falou com você hoje, comenta aqui embaixo, tá? Eu me entrego mesmo sem ter forças. E compartilha com alguém que tá cansado de tentar sustentar tudo sozinho, né? Você não precisa sustentar a vida no braço. Você tem um pai que só quer te carregar no colo. Lembra disso, tá? Deus, ele não se impressiona com a sua força. Ele se move quando você se rende.